sejam todos muito bem-vindos. Você, papai, mamãe, professor, professora. Uau, que bom estarmos juntos, que bom ter a sua companhia. E aqui, nós estamos com as revistas do PEC, o Programa de Educação Cristã Continuada, que traz uma proposta aí da nossa revista maternal, cada vez mais bonita, mais colorida, bem produzida. E agora eu trago para vocês, Olha como você pode observar, olha como ela tá bonita, Aí com o título Lições de Amor e Sabedoria, que você vai junto conosco ensinar a palavra do Senhor, essas lições de amor e sabedoria que estão nos livros de Jó, de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Vamos lá então? E aí nós temos também a revista do aluno. Estimule aí o papai e a mamãe a adquirir a revista do aluno, que vem com atividades tanto para o bebê quanto para as nossas crianças de 2 a 3 anos. É claro que a palavra do Senhor, A Bíblia, é ela que é o nosso manual. E é daqui que nós vamos, entender, estudar e pedir de Deus a sabedoria, a orientação, a palavra certa para os nossos pequeninos na linguagem que eles possam entender a história, a lição. E também o papai e a mamãe estão aprendendo na revista dos adultos. Então sejam muito bem-vindos. E aí, como material, um recurso pedagógico para todo o trimestre, aí nós trazemos este trenzinho que você pode produzir, mandar confeccionar em MDF, olha só, ou se você tiver aí na sua casa como produzir, com papéis coloridos, emborrachado, você pode conseguir caixas de sapatos infantis, o mesmo tamanho, encape, capriche. Chame suas amigas, convide aí a sua família a produzir um trenzinho bem legal, porque em cada vagão do trem você vai colorir, Você vai identificar também e você vai colocar as figuras a cada lição. E a lição de hoje está no vagão aqui, que está identificado o livro de Jó, lição número 4. Vamos lá! Temos como título, você pode ler aí comigo, Deus abençoa Jó. É importante que a criança saiba disso. E você vai encontrar esse relato bíblico no livro de Jó, no capítulo 42, e é nos versículos apenas de número 10 a 16. São poucos versículos. Claro que você deve ler, todo o capítulo, se você quiser. É importante para entendermos, Mas para contar para as suas crianças, basta apenas esses versículos que acabamos de citar. Por quê? Porque nós temos que entender a faixa etária da criança que nós estamos trabalhando e propomos o ensino para elas, tá bom? Depois, entenda que para cada ensino é necessário ter apenas um objetivo. Então, na lição de hoje, você pode acompanhar aí na lâmina, está escrito assim: objetivo. No término do ensino de hoje, a criança deverá entender que Deus nos abençoa. Ai, que bacana, viu? Um objetivo simples, mas que irá ficar guardado no coração da sua criança, do seu pequenino de 2 a 3 anos. E para os bebês, como é que eu vou ensinar a palavra de Deus? Aí você pode acompanhar aí também nesta lâmina, guardando no coração. Olha o versículo muito curtinho, pequenininho. Está escrito o quê? O Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Aí, neste caso, Você pode pegar um bichinho, um bonequinho, um brinquedo da criança bem fofinho e com muito carinho, você mostra para o bebê e diz: olha, Papai do céu, o Senhor é bom. A criança vai entender, porque
que ele acha muito bom, um brinquedo, né? Ou aquela naninha, que é aquele bonequinho ou com um paninho que ele gosta, né, de ficar acariciando e se tranquilizando até pegar no soninho. Isso é muito legal para a sua criança. Então, ele vai entender o que você está dizendo quando você fala "O Senhor é bom", Salmo 34:8, tá bom? E aí, você pode ensinar versículos da palavra do Senhor desta forma para o seu pequenino. Vamos lá, gente! Agora eu quero trazer para você na nossa próxima lâmina aí, vamos lá? O que está escrito? Recursos didáticos da história que você vai encontrar no livro de Jó, capítulo 42. Não esqueça, a Bíblia está em primeiro lugar aí na nossa lista de materiais, de recursos didáticos. Mesmo que a criança de 2 a 3 anos ainda não domine a leitura e escrita, é importante que ela entenda que o que você está falando está escrito aqui na palavra de Deus. Depois, junto com a revista, você vai entender, né, que tem várias lâminas, que são essas folhas identificadas com o número da lição. Então, aqui está a lição 4, né? Os amigos de Jó, certo? Vamos lá, então? E você pode recortar, plastificar, como sempre eu digo, todas as vezes, plastifique as figuras, porque as crianças podem manuseá-las com muita facilidade. Vamos lá então, gente? E aí, você pode colocar as figuras dentro do vagão do trenzinho que você vai, né, apresentar, colocar no cenário. Faça aí um cenário bonito com folhagens de feltro, como você pode ver aí, né, que está aqui na nossa mesa, tá bom? Mas claro que aí onde você estiver na sua sala de aula, você pode colocar no chão, em cima aí de um tapetinho, de um lençol. Faz um cenário bonito, senta com as crianças e conta a história para elas. E aí, olha só, também eu trago como recurso didático e digo para utilizar o mesmo material da lição passada, que é esse suporte do cenário, né, redondo. É isso aqui, de papelão. Você faz este aqui, olha, esse suporte, tá vendo que legal? E aí você pode encapá-lo de papel madeira, fita gomada, e aí com um círculo de papelão você pode colar ou papéis coloridos, faz um cenário ao ar livre, vamos dizer assim, não é? Com muitas nuvens, árvores, pedrinhas. Faça aí o cenário, né, conforme a sua criatividade, tá? E aqui você vai inserir as figuras, né, que acompanham a lição de hoje. Claro que para o bebê, né, você pode mostrar isso aqui se você tiver como sentar com o seu bebê no colo e mostrar para eles, tá bom? Mas você pode usar aquilo que a gente falou na lição passada, que é cada um, né, dos bonequinhos. Olha só, os bonequinhos travesseiros, que é bem legal, que é bem gostoso, bem fácil de fazer, né, com retalhinhos de tecidos, olha só, e fita. Olha aí, você pode apresentar. É divertido, viu, pessoal? Vocês podem fazer aí, use a sua criatividade, faça bonequinhos, bonequinhas, o maior deles, né, o papai, enfim. E aí você pode utilizar e contar a história, né, e você pode colocar o nome, dando aí o nome de Jó, a esposa de Jó, os filhos de Jó. Faça a família toda aí e conte a história e diga para o seu bebê: olha, tá vendo? Um dia os amigos de Jó estavam ali com eles, mas Deus ficou zangado com aqueles amigos, e aí Deus disse para eles irem lá com Jó, e eles foram. Quando chegaram lá com Jó, o que aconteceu? Eles tiveram que se reunir com Jó, e Jó orou por eles. Jó orou por eles e Deus abençoou Jó por isso.
Você conta bem breve a história para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, senta com eles, convide-os a interagir com você e diga: olha, que cenário bonito, olha o céu, olhem as nuvens. Quem sabe o que é isso aqui? Ah, é uma árvore. Quem pode me ajudar a colar as figurinhas? Eu tenho certeza que seus pequeninos, olha, vão rapidamente se prontificar para te ajudar na história de hoje, tá bom? Mas olha só, a história de hoje sempre diga para cada um deles que está aqui na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz aqui no capítulo 42 que um dia Deus ficou zangado com os amigos de Jó, porque eles reclamavam de um lado, falavam coisas de um lado, coisas de outra, e Jó estava muito doente e cansado de ouvir aqueles amigos. E Deus disse para aqueles amigos: vocês têm que ir lá com Jó, porque Jó vai orar por vocês. E aí a palavra de Deus diz, olha só, que eles foram lá com Jó, olha só, se reuniram novamente. E quando eles estavam conversando com Jó, Jó fez uma oração por eles. Jó falou com o Papai do Céu e orou por cada um dos seus amigos. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que enquanto Jó estava orando por seus amigos, olha, é legal orar pelos amigos. Se você tiver amiguinho, seu amiguinho precisar de oração, estiver dodói, ore por seus amiguinhos, porque Papai do Céu vai te ouvir. Foi assim que aconteceu com Jó. Jó estava orando por seus amigos e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó. Jó estava dodói e Jó ficou curado daqueles dodói, daquele monte de coisas que estavam deixando ele muito triste. E aí, não só isso, a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jó foi tão abençoado por Deus. Uau, olha isso aqui, pessoal! Que Deus abençoou tanto Jó, abençoou tanto, que Jó teve mais filhos. Olha só, Jó teve não somente muitos filhos e filhas. A Bíblia diz que Jó teve muitos bichinhos, muitos animais. Olha só, olha, muitas ovelhinhas, muitos rebanhos. E a casa de Jó, toda a fazenda, tudo que Jó tinha era bem grande, porque Deus abençoou a Jó. Viu? Muito tranquilo, né? É fácil contar a história e a criança vai entender. Depois de tudo isso, palminhas para Jó, ele foi fiel a Deus, que legal! Agora vamos orar e você vai orar com a sua criança e dizer: Papai do Céu, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Agradeça a Deus pela família que Ele te deu. Jó ficou muito feliz e grato a Deus, porque agora ele tinha muitos filhos e filhas. Ele criou muitos animais e assim a família de Jó foi muito feliz. Por quê? Porque Deus o abençoou. Uau, que legal, né? Bacana? Pronto. Depois disso, a gente então sempre lembra para você aqui na revista do professor, que entenda, depois que você contou a história, depois que você cantou com as suas crianças, aliás, depois que orou, né, com as suas crianças, você pode cantar com elas também, mas não esqueça de fazer atividade na revista do aluno, que nós trazemos aqui 2 propostas, tanto uma atividade para você trabalhar com o seu bebê, quanto a atividade para você trabalhar com a sua criança de 2 a 3 anos, ok? Tudo bem? Vamos lá! Mãos à obra, que Deus abençoe o trabalho das mãos de cada um de vocês e não esqueça que a criança, ela vai guardar no coração
de que coisa boa é a gente agradecer a Deus pela família que Ele nos deu. Não importa se é família grande, se é pequena, a família é algo que Deus nos dá de presente, tá bom? Deus abençoe e não esqueça que sempre a gente traz também uma sugestão de um musical. Claro, vamos reforçar o ensino com as nossas crianças. Tem uma música muito bacana, 3 palavrinhas lá que diz assim: Deus é tão bom. Uau, que legal! E aí você pode sentar com as crianças, você pode usar os fantoches, os bonequinhos e cante, apresente para as suas crianças e diga: olha, Deus é tão bom, tá? Você pode aproveitar, faça isso, convide a criança para manipular os bonequinhos, fantoches. Eles amam participar e isso vai fixar na mente e no coração de cada um dos pequeninos a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, aqui está a proposta, mãos à obra, que Deus abençoe cada um de vocês, até lá! Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus! É uma alegria, um prazer poder estar novamente com você, para juntos nós estudarmos um pouquinho mais da nossa revista, acompanhado com a nossa Bíblia, e nós fazermos uma belíssima aula. O seu aluno merece. Então hoje nós temos uma lição muito especial, a última lição do livro de Jó. Essa história fantástica que nos emocionou bastante. Livro de Jó é um livro que nos ensina muito e você não pode perder a oportunidade de também cultivar no coração da sua criança lições maravilhosas durante todo esse trimestre, tá bom? Então nós vamos agora ler a primeira página da nossa revista. Eu espero que você esteja em casa com a sua revista, nos acompanhando, ok? Porque é muito importante você ter a revista, ter a Bíblia e, quem sabe, um caderninho também para colocar algumas coisas a mais que nós damos aqui para você, acrescentando às orientações que já estão na sua revista, tá bom? Então nós vamos agora para a primeira lâmina da nossa revista Jardim da Infância. Vamos lá, professor? O título da nossa lição de hoje, lição de número 4, tem por título Bênçãos dobrada para Jó. Encontrando o tesouro, nós vamos encontrar a referência para esta lição de hoje em Jó, capítulo 40 até o capítulo 42. O nosso guardando no coração, aquilo que nós vamos ensinar às nossas crianças, está em Jó 42:10, que diz assim: E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O nosso objetivo, que é muito importante você estar bem sintonizado, é enfatizar que o Senhor nos abençoa grandemente quando reconhecemos o seu poder. Olha lá, professor, que coisa boa! Então aí você tem aí já toda essa referência que vai te ajudar a começar a estudar e a se preparar para termos uma excelente aula. E agora nós vamos para a segunda lâmina, que é sobre as nossas orientações importantes. Lembre-se que esta é a última lição sobre o livro de Jó. Portanto, prepare o ambiente com algo que possa dar um ar de festa, conforme aconteceu na casa de Jó. Dê ênfase ao trenzinho do saber com o objetivo das crianças se despedirem do vagão de Jó. Eita, para seguirem viagem no próximo vagão de Provérbios. Capriche nessa ideia. O encerramento da lição de Jó é fantástico. Portanto, aproveite cada momento da revista para enfatizar o poder
e a bondade de Deus em prol daqueles que confiam e o amam de verdade. Sugerimos que os versículos mencionados na história sejam escritos separadamente e depositados na Bíblia gigante, a fim de serem lidos no momento da lição. Ok, professor, as nossas orientações são realmente muito importantes. E nós podemos ver aí que nós recomendamos você a chamar a atenção da sua criança para o trenzinho. Esse trenzinho que está aqui ao fundo, que a nossa orientação é que você coloque em um lugar de destaque na sua sala. Pode ser até num painel e você faz do tamanho que for conveniente ao seu ambiente de sala de aula, ok? Desde que ele esteja todo o trimestre, porque é justamente através do trenzinho que as crianças irão acompanhar cada livro que será estudado durante o trimestre. Essa é uma ideia para as crianças, porque crianças amam ver visuais. E esse é um ótimo visual e eu considero uma excelente ideia para que você possa também copiar, tá? Então nós temos aqui o primeiro vagão, que na verdade é a cabine do trem, e nós temos quem como carro-chefe aí desse trem? A Bíblia, né? Então nós temos o nome Bíblia, porque de fato tudo que a nossa criança vai aprender nesse trimestre, você tem que deixar bem claro para ela que está na palavra de Deus, na Bíblia, no livro dos livros, o livro mais importante. Sabe, professor, a sua criança vai dar valor para a Bíblia se você der valor para ela. Então, não só a Bíblia, mas cada situação estudada, pensada por você, pensada pela revista, só terá significado, só terá valor se verdadeiramente você vestir a camisa, se você também incorporar, se você também ter isso como meta, como algo importante na sua vida. Então, destaque a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro de grande importância. E diga para sua criança que hoje nós estaremos finalizando o livro de Jó. Esse livro que nos trouxe grandes lições. Sabe, a nossa revista nos dão orientações. Mas eu quero te dizer que você pode ter outras orientações, outras iluminações, outras ideias brilhantes que não estão aqui e que poderão ser de grande valia, de grande importância para a finalização do teu estudo do livro de Jó. Tá bom? Você, quem sabe, pode fazer uma retrospectiva de tudo que você estudou nesse livro. É uma boa, tá bom? Então, hoje nós vamos, no finalzinho da nossa aula de hoje, nós vamos convidar as crianças, como aqui diz nas orientações. Você vai convocar as crianças para se despedir do livro de Jó. E como é que você vai fazer isso? Daquele jeito que as crianças amam. Você vai chamá-las, quem sabe, pertinho do trem, e todo mundo vai fazer tchau, trenzinho de Jó. Isso é muito legal. A criança vai ficar assim, sabendo que ela já concluiu a leitura do livro de Jó. E agora ela vai estar preparada para o próximo episódio, que é o livro de Provérbios, que é só na próxima aula que nós vamos comentar sobre ele, tá? E a outra observação também importante que está aqui nas nossas orientações é que você aproveite para incentivar, mostrar e deixar muito claro durante toda a sua aula que a bondade do Senhor, ela existe, ela é verdadeira e ela está bem pertinho da gente. O Senhor, o mesmo Deus que operou na vida de Jó, Ele está aqui pertinho de nós. E a sua bondade é bem grande. A Bíblia diz que ela é imensa. É por isso que ela nos alcança, a bondade do Senhor. Então, conclua a leitura, conclua esse livro, dando essa ênfase de que Deus é poderoso e Ele é muito bondoso, tá bom? Isso vai ser super legal. E agora nós vamos para a nossa próxima ação do dia, que é o nosso Guardando no Coração. Vamos lá? Como guardar a palavra de Deus no coração de uma criança? É através do lúdico, do visual.
Isso mesmo. Então nós vamos hoje apresentar para a nossa criança presentes. Nós temos hoje o nosso título Bênçãos Dobradas. Então a ideia que o Espírito Santo nos deu foi esta, de nós apresentarmos para você a sugestão de comprar ou confeccionar 2 caixas de presentes, tá? De preferência que possam ser iguais, para dar ideia de dobro, para dar ideia de igual mais, um mais, tá bom? Então essa foi a ideia e essa caixa eu comprei, tá? Comprei na livraria, né? Nós temos aí muito onde adquirir esses materiais, então você adquira em casa. Se você tiver 2 caixas no mesmo tamanho, você pode encapá-la com um papel bonito de presente e fica tudo igual, fica tudo bonito, tá bom? Então a ideia do versículo hoje é através dessas caixas de presentes. Sabe por quê, meu querido professor? Para que você deixe bem claro, mas muito claro para a sua criança, que as bênçãos do Senhor são presentes para nós. As bênçãos do Senhor são coisas maravilhosas que nós não merecemos, mas nós recebemos. Então nós temos um Pai amoroso, maravilhoso, e Ele nos dá presentes. Então, isso que nós vamos deixar bem claro para nossa criança. E aqui dentro está a surpresa do versículo. Como foi que nós fizemos isso? Vamos já descobrir. Você vai mostrar para a sua criança a primeira tampa que diz: opa, esta vem para cá. Isso. Aí você vai mostrar para a sua criança que o versículo de hoje que diz assim, ó: e o Senhor lhe deu em dobro. Você está lembrado de tudo que Jó recebeu, as riquezas que Jó recebeu aqui na terra? Aí neste momento você pode pegar aquela figura, olha aqui, aquela figura que você usou na lição passada, né? Aliás, na segunda lição do livro de Jó, você pode pegar e você vai recordar, relembrar a sua criança as bênçãos que o Senhor deu para Jó. E nós aproveitamos para também recordar com as crianças nesse momento que Jó recebeu. Ele recebeu 7.000 ovelhas, tá? As ovelhinhas aqui. Ele tinha 7.000 ovelhinhas, ele tinha 3.000 camelos e ele tinha 500 bois e 500 jumentinhos. E agora, depois de tudo que ele passou, de todas as coisas difíceis que Jó passou, ele permaneceu fiel. E você vai dizer que, justamente como diz o nosso versículo, e o Senhor lhe deu em dobro. Ou seja, então se ele tinha 3.000 camelos, ele ficou com 6.000 camelos. Se ele tinha 7.000 ovelhinhas, ele ficou com 14.000 ovelhinhas. Se ele tinha 500 bois e 500 jumentinhos, dobrou-se e tudo ficou 1.000. Que coisa boa, né? Então a criança vai ficar assim impressionada. Como é que Deus é bondoso e como Deus fez isso? E Deus fez isso porque Jó era um homem fiel, e quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos dá muitas bênçãos, bênçãos em abundância. Então, para continuar também aqui o nosso versículo, né? E continuando também as riquezas de Jó, Jó também tinha não só animais, como ele também tinha muitos empregados. E a Bíblia diz que até isso ele perdeu boa parte dos seus empregados, né? Quando ele foi realmente atingido por aquelas coisas ruins que lhe aconteceram. Mas quando Deus deu bênção em dobro, os seus empregados também dobraram. Eram mais empregados que ele tinha agora, mais pessoas para cuidar dos seus bens. Então, vamos agora ver como é que continua o nosso versículo? Olha aí que a Bíblia diz. A Bíblia diz, vamos reler novamente o primeiro presente que diz: e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó 42:10.
Então a sua criança vai ficar muito impressionada. Como que Deus é maravilhoso e como que Deus faz a sua bondade prevalecer, permanecer, nos alcançar. E nós com certeza ficaremos muito felizes com o Senhor. Quem é que não gosta de ganhar presentes, hein? Todos nós gostamos. E assim é que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Deixe bem claro para sua criança que para ela também ser abençoada pelo Senhor, ela precisa amar o Senhor como Jó amou. Tá bom? E vai ser um sucesso a sua aula. Bem, professor, então para que você possa contar a sua história, você vai precisar na lição de hoje do que está escrito aqui na sua revista. Você vai precisar da sua Bíblia, que ela é inquestionável, ela tem que estar com você todos os domingos na sua mesa. E você vai precisar também da Bíblia gigante, aquela Bíblia que também nos acompanha, né, em todas as revistas, não só desta, mas de todas as revistas, porque é um visual que chama a atenção da criança e também você pode utilizá-la para outros fins. Não só para demonstrar que a Bíblia é importante, como também para que você possa reutilizá-la para outras finalidades, como é o caso de hoje. Hoje a nossa revista diz para você preparar, esta é a orientação, né, que nós demos na revista. Todos os versículos, que são 4 versículos, que são chaves, são versículos importantes que, muito embora as crianças na faixa etária de 4 anos e até 5, às vezes não dominem bem a linguagem escrita, lida, mas elas vão poder ouvir. E é muito importante. A forma como você vai fazer é que faz a diferença. Como você vai apresentar essa leitura? É diferente de você pegar a sua Bíblia, né? A criança não está vendo, você está ali lendo sozinha, a criança vai ficar dispersa, mas quando você faz alguma dinâmica com essa leitura, com certeza a sua criança fica espertíssima e ela aprenderá muito, tá bom? Então a dica de hoje é que você utilize os versículos que serão chave para a sua aula aqui dentro, que já estão preparados, já foram escritos aqui e logo eu irei ler para vocês e vocês vão ver um pouquinho de como é a dinâmica que se faz, tá? Você aí na sala de aula vai ter muito mais oportunidade e chances, né, de fazer muito melhor do que nós estamos aqui apresentando, com certeza. Então você vai precisar da Bíblia gigante com os versículos que já estão aqui dentro e bem como das nossas figuras, tá? E aí eu tô só recordando aqui algo muito importante que aconteceu na vida de Jó, como hoje é o encerramento dessa fantástica história, né? Deus, além de ter dado a ele de volta em dobro todos os seus bens, todas as suas riquezas, também Deus deu novamente. Deus não deu em dobro desta vez os seus filhos, porque Deus é tão inteligente que ele acreditava, ele sabia que os filhos são únicos, né? Filhos são únicos para os pais. Então, o Senhor deu novamente 7 filhos homens e 3 filhas mulher para Jó. E Jó ficou novamente muito feliz com a sua família completa, esposa e filhos. Como Deus é bom, né? Então a nossa história de hoje, como nós temos como título principal bênçãos dobradas, e é isso que você vai conversar com a sua criança e você vai começar dizendo que depois que Jó teve aquele encontro com Deus, porque você está lembrado, né? Que a última lição, a lição de número 3, foi o encontro de Deus de Jó com Deus. E depois daquele encontro, a vida de Jó não foi mais a mesma. Porque naquele encontro maravilhoso, Deus pôde mostrar para Jó o seu poder, a sua força. E Jó ficou muito impressionado de ver como ele amava e como ele servia um Deus tão poderoso, né? Essa figura você já usou também. Então, como Deus era poderoso, e Deus começou a mostrar. Deus tirou Jó daquele seu mundinho, né, de tristeza, de só olhar para as dificuldades e mostrou para ele que ele tem um Deus grandão,
um Deus que fez um montão de coisas. E a partir daquele encontro de Jó com Deus, as coisas começaram a mudar. Jó começou a pensar profundamente como Deus era poderoso. E sabe, Deus é tão inteligente, tão especial, que Deus mostrou especificamente. Ou seja, Deus falou para Jó, deu nome aos animais. Deus falou: Jó, você sabe a força dos crocodilos? A força dos hipopótamos? Eu conheço a força deles. Deus começou a mostrar para Jó que Deus não se importa superficialmente com as coisas, Deus se importa profundamente. E Deus quis que Jó percebesse isso. Que coisa linda, sabe? Então Jó ficou assim impressionado. E diante de tanta exposição, de tanta coisa linda que Deus mostrou para Jó, Jó então disse assim para Deus. Ele disse assim, aí nessa hora você vai puxar a sua colinha, né? E você vai ler para sua criança. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nada pode impedir os teus planos. Jó, capítulo 42, verso 2. Você vai dizer para sua criança que essa passagem bíblica foi justamente as palavras que Jó disse para Deus quando reconheceu: uau, tu és poderoso, Senhor. Então eu sei que os teus planos nada pode impedi-los. Nada pode impedir os planos de Deus. E eu creio que naquela hora Jó pensou: se Deus tem planos para os animais, para a natureza, para o universo, quanto mais para mim. E Jó então ficou cada dia mais, cada vez mais consciente dessa verdade. E aí eu fico pensando, é interessante como Deus disse, né? Como Jó disse que os planos de Deus não podem ser impedidos. Aí você vai aproveitar e vai conversar com a sua criança. Você pode perguntar: quem sabe me dizer o que é um plano? Né? Porque às vezes as crianças nessa faixa etária ainda não tem muita dimensão de algumas palavras, de alguns significados. Você vai explicar que plano é justamente aquilo que você organiza na sua cabecinha para que possa acontecer tudo certinho. E foi isso que Deus fez com a vida, não só de Jó, mas como todo o universo. Deus planejou tudo certinho. Aí você pode até conversar com a sua criança, como está aqui na nossa revista. Você pode dar para ela um exemplo. Você diz para a sua criança: olha, quando é o seu aniversário? Mamãe não planeja fazer seu aniversário, né? Vai fazer 10 anos, vai fazer 6 anos. A mamãe disse: vamos fazer o aniversário? Então a mamãe planeja, a mamãe vê quem serão os convidados, a mamãe vai ver onde acontecerá a sua festa, quantos docinhos, ela vai saber de todas as coisas para que a sua festa seja um sucesso. E foi exatamente isso que Deus fez e faz com a gente. Deus tem um plano para cada um de nós. Então, cada coisa, desde quando você nasceu, o Senhor sabe, né, da nossa vida. Então, isso você vai passar para as crianças, de que Deus, nós servimos um Deus muito poderoso e que tem um plano muito especial. E aí você vai para a segunda parte da Bíblia, ou seja, aqui tem mais coisas, criança. Você vai dizer para suas crianças: aqui nós temos mais palavras de Deus para nós, para a nossa lição. E temos aqui em Jó 42:5, diz assim: Jó disse para Deus assim: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Uau! Jó estava realmente convencido de que Deus era muito poderoso e que agora sim ele estava de verdade conhecendo quem era Deus. E tem mais, vamos ver o que mais Jó declarou para Deus. Em Jó 42, verso 6, ele disse assim: eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. Crianças, você vai dizer para seus alunos: crianças, que coisa bonita! Jó, ele se envergonhou, ou seja, ele se arrependeu
arrependeu. Ele disse para o Senhor: me perdoa, me desculpa, Senhor, porque realmente o meu coração estava bem machucado, eu estava bem chateado, mas agora eu reconheço que tu não mereces isso. Tu és um Deus poderoso e maravilhoso. E essa história de Jó, é por isso que ela termina de forma fantástica, porque quando Jó reconhece que ele é pequenino, né, e que Deus é poderoso e maravilhoso, ele vai para a última declaração feita para Deus. Ele diz, né, para o Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Então, em troca disso, ele ouve uma palavra muito especial, que diz assim: o Senhor mudou a sorte de Jó, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó 42:10. E aí você vai finalizar a sua aula, a sua história, né, dizendo que Deus é maravilhoso e Ele deu para Jó, né, tudo que ele tinha e muito mais. E é por isso que você pode perceber, né, que eu já até deixei de falar, que nós fizemos aqui um ambiente um tanto festivo. Então, a orientação da nossa revista é que você coloque algum item, dê algum toque de celebração no seu encerramento sobre o livro de Jó. E aqui nós preparamos, olha aqui, esses balõezinhos. Você pode colocar faixa, pode colocar parabéns, pode colocar... Então, é dia de festa. Nós vamos celebrar com Jó a vitória que ele teve. Então, crie esse clima de celebração, de alegria. Como diz aqui na aplicação da nossa história, finalizando. Crianças, que final feliz! Pois além de Jó receber em dobro tudo o que tinha perdido, ele viveu muitos anos de vida até ficar velhinho. É isso que acontece quando a pessoa é obediente, ama o Senhor. O Senhor disse que tem longos dias na face da terra. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó ficou muito feliz e pôde nos dar essa grande lição, que vale a pena a gente confiar e reconhecer que somente o Senhor pode transformar a nossa tristeza em alegria, ok? E assim vai ser um sucesso a sua história de hoje. E a nossa atividade extra de hoje, a ideia é você levar bênçãos dobradas para suas crianças também. Compre bombons diferenciados. Aqui nós temos chocolates e temos pirulitos. E você vai fazer algo muito importante, que isso que vai dar o diferencial na tua atividade. Você vai até a sua criança e você vai ministrar sobre elas. Cada bombom que ela pegar, cada chocolate, você vai dizer bênçãos dobradas do Senhor na tua vida. A saúde para o papai, bênçãos na escola, com os amiguinhos. E aí a sua criança vai saber que, de fato, você se preocupou em trazer sobre ela bênçãos dobradas do Senhor, tá bom? E vai ser um sucesso a tua aula. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, professor da Escola Dominical, irmão do nosso coração. E até a próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui para trazer algumas ideias sobre a nossa revista. Desta vez estamos estudando o livro de Jó, mas essa edição ela traz não só Jó, como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, menos o livro de Salmos, né, que compõe todos os livros poéticos, mas nós estamos estudando apenas 4 dos livros dos livros poéticos, tá bom? Então vamos lá ver o que diz a nossa 4ª lição, que é a última lição do livro de Jó. Vamos lá? Vamos ver o tema? Deus restitui a vida de Jó. Texto bíblico, Jó, do capítulo 40 até o capítulo 42. Muito bem, vamos ver o objetivo desta lição? Objetivo: entender que o sofrimento de Jó foi necessário para que ele amadurecesse espiritualmente e conhecesse verdadeiramente o Senhor e saber que Ele está perto. A aplicação da nossa lição diz o seguinte: Jó foi testado e sofreu perdas como se tivesse passado por
todas as estações, verão, outono e inverno. Mas o propósito de Deus foi alcançado. Jó amadurece e ele floresceu, como na estação da primavera. Quando conheceu o Senhor, Jó descobriu que Deus está perto e se arrependeu do que fez. Confiou nele e foi grandemente abençoado, recebendo em dobro o que havia perdido. Por isso devemos buscar o Senhor e conhecê-lo, porque Ele está perto de nós e quer nos abençoar. Vamos lá para nossas orientações importantes, professores. Esta é a lição final do livro de Jó. Comente um pouco sobre o tratamento que Jó passou para atingir a maturidade espiritual. Na dinâmica Você Sabia, que é a introdução da nossa história, prepare as árvores de cada estação para observar que Jó passou por todas as fases e que na última, a do inverno, ele foi severamente testado. Mas agora Jó chegou à bela primavera, a época das flores. Se puder, você pode trazer pequenos vasos de flores para ilustrar o seu comentário sobre a primavera. Comente um pouco sobre como é a primavera na cidade em que você mora, para poder comentar o que há de único em cada região do país e em cada lugar do Brasil. Muito bem, o que diz nas nossas orientações? Que nós devemos ter alguns vasinhos com flores. Para quê? Para lembrar que nós estamos na fase da primavera na vida de Jó. Você tanto pode ter vasinhos, pequeninos, como você pode também trazer um vaso maior ou pode decorar com essas florezinhas de pelúcia. O que é importante é fazer a menção da primavera. A primavera cheia de flores, de frutos, não é? Então, por isso, nós precisamos enfeitar um pouquinho a nossa bancada, a nossa mesinha, da nossa sala de aula, para que as crianças possam já entrar assim, dentro da história da vida de Jó, que agora vai chegar a primavera. Então, também, o que é pedido na nossa revista, mostrar cada uma das árvores, mas ainda não vamos mostrar da primavera, e mostrar o que aconteceu na vida de Jó através das árvores caducas. Então, no verão estava tudo bem. Jó estava com seu rebanho, com sua família, estava tudo bem. Depois começou, as folhas a ficarem amarelas, as folhas a caírem, que foi quando Jó perdeu os seus filhos, perdeu o seu rebanho, os seus pastores, E depois, aqui no inverno, Jó é o momento que ele ainda está vivendo, ele perdeu não só tudo isso, mas também a sua saúde, Jó ficou doente na sua pele, ficou cheio de enfermidades na pele, inflamando, toda a sua pele. Então, por isso nós dizemos, Jó está como esta árvore, ele perdeu todas as suas folhas, mas ele não está morto, tá bom? Então é importante comentar ainda sobre as árvores, a árvore caduca em cada uma das estações. Ainda não faremos menção da primavera, porque logo em seguida nós iremos começar a história, tá bom? Então vamos lá? No Você Sabia, que é a introdução da nossa história, a nossa revista está orientando a fazer os seguintes pontos. Jó passou por um tratamento espiritual para amadurecer. O Senhor permite que passemos por provas. A Bíblia diz que na fraqueza somos aperfeiçoados. Como nas estações, a velha árvore seca, aparentemente morta, renasceu na primavera, na época da floração. A primavera é a época mais bonita do ano. As paisagens se enchem de cores, os jardins mais alegres e cheios de vida. E acontece logo depois do inverno e precede o verão. A primavera, assim como as demais estações do ano, não ocorre na mesma época nos hemisférios norte e sul. Na região amazônica, a diferença entre uma estação e outra é basicamente
a quantidade de chuva e a temperatura amena no inverno, ou muito quente no verão. O verão amazônico é o período em que também há floração, como na primavera. Muito bem, então esse comentário você precisa fazer no Você Sabia e esclarecer, que não é na mesma época no hemisfério sul e no hemisfério norte, assim como no resto do Brasil e na região norte, que também é diferente. Não existe as 4 estações, mas apenas 2, inverno e verão. Então, por isso é bom a gente comentar, cada um no seu estado, comente aquilo que é próprio de cada estado, tá bom? Na região amazônica, a nossa floração, as nossas flores nascem no verão, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver agora tópicos da lição 4. Deus fala com Jó novamente. No início, Jó suportou tudo muito bem, só que em seguida começou a aparecer dores insuportáveis e a doença tomou conta de todo o seu corpo. Então Jó começou a vacilar na sua confiança em Deus. Mas nós não podemos duvidar, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele está perto. Mas Jó vacilava na sua confiança em Deus. Então Deus começou a falar com Jó novamente. E Deus falou acerca do seu poder de controlar 2 monstros que aterrorizavam a terra naquela época, que é o Bimonte e o Leviatã. Deus ele mostra para Jó, e com certeza Jó conhecia esses animais, e Jó percebeu que realmente o Senhor controlava aqueles 2 monstros. E Jó começou a se arrepender do seu pecado e de duvidar de Deus. Tópico 2. Jó se arrepende do que falou. Realmente, Jó estava duvidando, do poder de Deus. Mas ele começou a ouvir o que Deus falava. E Jó se arrependeu do seu pecado. Jó reconheceu que Deus é poderoso e misericordioso e bondoso. E Deus se irou com os amigos de Jó e pediu a ele que oferecesse sacrifícios para que ele perdoasse o pecado dos seus amigos. E Deus perdoou todos os 3 amigos de Jó. Você lembra o nome deles? Elifas, Bildade e Zofar. E Deus perdoou todos eles porque Jó orou por cada um deles, pedindo perdão pelos seus pecados. O nosso Deus é bondoso e misericordioso, não é mesmo? Tópico 3. Deus dá a Jó uma nova família. Glória a Deus, Agora vamos ver grandes coisas que aconteceram na vida de Jó. Jó estava com a sua vida assim como a árvore caduca no inverno, sem folhas, mas não mortas. Então, Jó foi curado, Olha só, Deus curou a sua pele e Jó agora não era mais um homem doente, mas agora Jó estava perfeito. E a árvore do inverno vai embora, porque a vida de Jó está na primavera. Que maravilha, a melhor época do ano. E assim a vida de Jó floresceu. Tudo ficou maravilhoso, tudo ficou lindo, logo após Jó orar por seus amigos. Então, nós vamos lembrar que a primavera é a época das flores, a época da floração, a época mais linda do ano. E é nessa época que todos os jardins estão floridos, todos os jardins estão com flores, assim como a vida de Jó agora. Deus restitui tudo que Jó perdeu e em dobro. Que maravilha! Agora Jó está todo bonito, sem nenhuma enfermidade no seu corpo, não tem mais dores. Jó estava com a sua saúde perfeita. Que maravilha! Só Deus para fazer isso, não é mesmo? E sabe, Jó recebeu os seus irmãos e irmãs e alguns amigos também foram visitá-lo. E sabe, os seus irmãos ficaram bem tristes com tudo que aconteceu com Jó. Eles souberam o que estava acontecendo. Mas cada um deles trouxe um presente. Eles trouxeram
dinheiro, né? E deram de presente a Jó. E cada um dos seus irmãos e irmãs trouxeram também um anel. Então Jó recebeu dos seus irmãos e irmãs dinheiro e um anel. E tudo isso foi para o seu tesouro. E Jó se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E não foi só isso não. Deus restituiu também os seus animais que ele havia perdido. Deus restituiu a sua linda família, né? E nesse dia foi um dia muito especial e houve um grande banquete na casa de Jó. E todos os seus irmãos, irmãs, amigos, seus filhos participaram desse glorioso banquete. E você pode, né, levar para a sua sala de aula um bolo, você pode levar pão de queijo para demonstrar um grande banquete que havia na casa de Jó. E logo, né, no final da aula, você pode colocar um pedacinho de bolo, um pãozinho de queijo para cada uma das crianças. Não precisa ser um lanche bem chique, né? Mas alguma coisa que faça menção àquele banquete maravilhoso que foi feito no dia da restituição de Jó. Glória a Deus, não é mesmo? E no final da história, você faz a aplicação que nós já falamos no começo da nossa videoaula e aplica na vida da criança, tá bom? Agora nós vamos ao preparo do material. Quando preparamos bem esse material, então com certeza teremos uma aula excelente, né? Uma aula bem preparada é uma aula com bons resultados. O que você deve fazer? Você deve baixar do seu QR Code que está na sua revista as figuras, né? Você imprime as figuras, você recorta, né? Você pode plastificar essas figuras e colocar, né? No caso, se você for usar o flanelógrafo, você pode usar a lixa, né? Aquela lixa grossa ou um pedacinho de velcro para fixar no flanelógrafo. E providenciar outros materiais que são necessários, como na aula de hoje, nós precisaremos de anel, de saquinho com dinheiro, de vasinhos de planta, de pelo menos um bolo, né, para fazer menção ao banquete que foi oferecido por Jó a todas as pessoas que ali estiveram com ele, tá bom? E mais algumas coisas também que nós vamos precisar, além das 4 árvores da espécie caducifólias, que são as caducas, que acompanham as estações do ano, tá bom? Por último, nós vamos confeccionar o versículo. E o nosso versículo de hoje será feito em formato de presente. Olha só que maravilha, né? O nosso versículo para memorizar, ele será feito no formato de presente. Por quê? Porque Jó recebeu um presente maravilhoso, que foi a restituição de tudo o que ele passou. Claro que o que Jó passou não foi por acaso. Deus tinha um propósito e Jó aprendeu a confiar em Deus e aprendeu também a conhecer Deus, porque Jó não conhecia Deus, apenas de ouvir falar. Então diz assim o nosso versículo: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó, capítulo 42, o versículo 5. Muito bem, mas antes de você mostrar o material, você tem que ler direto da sua Bíblia e mostrar para as crianças de onde vem esse versículo, que esse versículo não foi inventado, mas ele está registrado aqui, ó, na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, tá bom? Então, em seguida, você mostra o seu visual e aí você vai fazer várias vezes repetições e no final, né, quando as crianças já memorizaram, você vai usar a sua revista do aluno para que os alunos escrevam no local indicado, tá bom? Para que eles assim possam memorizar o versículo, porque esse versículo é muito poderoso, né? Fala de Jó, que Jó não conhecia Deus, né? Assim como muitas pessoas, muitas crianças não conhecem a Deus, e Deus está perto, né? Basta que nós possamos nos dirigir ao Senhor em oração e falar com Ele, porque Ele está perto e pronto para nos abençoar.
tá bom? No final, você pode distribuir, né, o bolo, o pão de queijo, o brigadeiro, aquilo que você levou para a nossa aula. Então, prepare bem esta aula. E domingo eu tenho certeza que vai ser uma aula excelente, o final da história de Jó, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês e até o próximo programa. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe. Basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.